Elas estão por todos os lugares. Estão presentes na gente e até nos animais. A vida sob o microscópio é uma janela para o outro mundo. Conhecidas no século XVII como pequenos animais, as bactérias ajudaram a moldar boa parte da nossa história. E são seres importantes para o estudo e compreensão da vida como a conhecemos. No programa de hoje, eu quero te convidar a, junto comigo, entender um pouco mais das bactérias, que, apesar de causarem graves doenças, são também seres imprescindíveis para a manutenção da vida na Terra. Dia de experimento no Origens. Vamos ver de perto colônias de bactérias. Tem algumas colônias maiores e algumas colônias menores e todas são bactérias. Mas antes de saber o que são bactérias, vamos conversar sobre as células. E elas contêm, no interior da célula, um material genético, que é o material que vai determinar as características que aquela célula vai apresentar. Como seres tão simples podem impactar as nossas vidas. E se você realmente somar o número de células humanas e o de células bacterianas no seu corpo, você tem muito maior o número de células bacterianas do que de células humanas. Se a resposta para quem domina o planeta fosse dada em números, certamente os micro-organismos venceriam. A cada 1 grama de terra, é possível que tenha até 100 milhões de micro-organismos. Não à toa, grandes fatos da história da humanidade ganham outra narrativa a partir do século XVII, quando bactérias foram vistas pela primeira vez. Uma peste, esse era o nome que se deu na antiguidade, que foi a peste de Atenas. Essa epidemia ela ocorreu por volta de 430 a.C., no contexto da chamada Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Então, nesse conflito, a cidade de Atenas ela foi acometida por uma epidemia em que os estudiosos atualmente acreditam que tenha sido provocada pela chamada febre tifoide. Pode ter sido contaminada também por outros agentes infecciosos. E calcula-se que morreram cerca de 5.000 combatentes atenienses em pouco tempo. A febre tifoide é uma doença infecciosa causada por bactéria. E além de ter participado ativamente na Grécia, anos mais tarde, em 1813, a febre foi responsável pela morte de centenas dos soldados do grande exército de Napoleão Bonaparte. Do exército francês, perceberam que havia piolhos no meio ali dos corpos, conseguiram identificar isso e verificaram que o exército havia sido infestado por piolhos e colaborou para a expansão da febre tifoide, que diz que essa febre ela causa lesões na pele, danifica os vasos sanguíneos, até compromete a circulação do sangue e aí pode causar gangrena, enfim, e aí a pessoa acabava morrendo. Então, a gente vê que isso estava sempre presente, esteve sempre presente na história. Pequenos animais. Assim ficaram conhecidos os micróbios em meados do século XVII. Quem deu esse nome foi o holandês Anthony van Leeuwenhoek, que em 1670 fez uma descoberta que mudaria a maneira como enxergamos a vida, utilizando uma espécie de microscópio com capacidade de enxergar aumentada em até 260 vezes. Com isso, ele observou no sangue as células sanguíneas, no sêmen, os espermatozoides e na sua placa dentária, várias bactérias. Existem fósseis que estão datados por inferência aproximadamente 350 a 400 milhões de anos atrás. Outros sugerem que, na verdade, existem evidências de que as bactérias já existiam há 3,5 bilhões de anos atrás, próximo à origem da vida, segundo a perspectiva evolucionista. Alguns correlacionam o surgimento de oxigênio na atmosfera. Segundo uma perspectiva evolucionista, não existia
depois houve uma diversificação das bactérias, elas têm um potencial de adaptação muito grande. Então, numa perspectiva evolucionista, elas se irradiaram e ocuparam vários ambientes após a sua origem. Entretanto, é importante a gente trabalhar com dois conceitos aqui. Nós temos o conceito de uma revelação específica, especial, que é a palavra de Deus, e uma revelação geral, que seria a natureza. Então, vamos partir do pressuposto, então, que houve uma Terra sem forma e vazia. Entretanto, faz mais sentido na função deles como um intermediário. Então, imagina os organismos multicelulares, e o substrato, água, né, os mares, terra, atmosfera. Então, intermediaria essa relação, promovendo essa troca de nutrientes. Então, as bactérias, elas teriam se originado juntamente com os organismos aos quais elas estavam relacionadas. Então, nós temos várias classes de bactérias. Então, obviamente, aquelas que foram criadas no terceiro dia junto com as plantas, elas antecederam, obviamente, os seres humanos, que foram criados no sexto dia. Outras foram criadas no quinto dia, associados com animais aquáticos e aves, enfim. A criação das bactérias, ela acompanhou a criação de organismos multicelulares. Elas não foram criadas bactérias simbióticas de forma isolada. E para entender esses seres tão antigos, é preciso olhar ainda mais profundo para as células. Antes de entender específico sobre as bactérias, qual a importância das células para a existência da vida? As células, na verdade, elas são a unidade fundamental da vida. Então, a primeira coisa que a gente ensina num curso de biologia é exatamente a estrutura da célula, o que é uma célula, né, e como que uma célula consegue fazer uma coisa que é essencial para a vida, que é se autoduplicar. Uma célula vira duas, duas vira quatro, etc, etc. Uma célula viva, existe uma variedade de células, né, muito grande no planeta, mas de maneira geral as células possuem uma membrana, né, que separa o material da célula do ambiente, e elas contêm, né, no interior da célula um material genético, que é o material que vai determinar as características que aquela célula vai apresentar, né, que é o DNA principalmente. E aí, além disso, ela vai ser constituída por uma grande quantidade de moléculas muito diversas, muito diferentes, que vão formar todo o arcabouço da célula e vão permitir que essa célula possa produzir energia, se movimentar, né, e fazer todas as funções que uma célula precisa fazer. As bactérias são organismos dos mais simples. Isso porque são seres unicelulares, ou seja, seres que possuem uma célula. No entanto, a simplicidade para por aí, já que pesquisas recentes mostram que as bactérias podem interagir entre si, se comunicar e até avaliar a disponibilidade de alimento no ambiente. As bactérias, elas dominam, né, a vida no planeta, porque você vai encontrar bactérias em praticamente todos os ambientes, né? Em ambientes onde uma planta jamais sobreviveria, o ser humano certamente não sobreviveria, você encontra bactérias, por exemplo, dentro de vulcão, por exemplo, que são situações muito agressivas. Então, elas têm essa plasticidade enorme para ocupar diferentes ambientes. E as bactérias, elas são extremamente, assim, comparadas com uma célula humana, por exemplo, elas são muito, muito mais simples, né? Então, por isso, elas servem para nós, cientistas, como um modelo de estudo muito bom para entender como é que as células funcionam. A gente começa estudando as bactérias porque elas são relativamente bem mais simples. Se pegarmos a massa de todos os seres vivos na Terra, metade pertence a seres com apenas uma célula, como no caso da bactéria. Elas existem aos milhões e bilhões e se reproduzem rápido. Por exemplo, a Escherichia coli é uma bactéria que existe no nosso organismo, ela é uma das mais rápidas, ela se duplica a cada 20 minutos.
20 minutos. Então, você pode ter, em questão de algumas horas, você pode ter 1 bilhão de bactérias a partir de uma. Então, populações enormes podem ser formadas em pouco tempo. Se você fosse pensar no estudo com seres humanos, você vai ter uma geração a cada 20, 30 anos, né? Então, imagina, o pesquisador vai estudar quantas gerações durante a vida dele? 2 gerações. Quando você vai para a bactéria, é outro quadro. E dividir o planeta com esses seres pode até ser perigoso. Mas as bactérias, em sua maioria, são benéficas para a vida. No século XIX, o avanço da ciência e da tecnologia fez com que o estudo sobre bactérias avançasse. Hoje, por exemplo, os microscópios ópticos são mais avançados e capazes de ampliar um objeto em até 1000 vezes. Com isso, os seres microscópicos passaram a ser mais estudados. Mas caso você não tenha uma lente ou aparelho para ver esses seres, você pode, por meio de um experimento, observar a formação de colônias bacterianas. Nós vamos demonstrar aqui, então, num procedimento, como que a gente pode fazer para isolar bactérias a partir do corpo humano, de algumas partes do corpo humano. Então, a gente está aqui no Laboratório de Microbiologia do NASP, do Campus São Paulo, e a gente tem um ambiente aqui que já foi todo limpo, é um ambiente próprio para você fazer essa coleta. Mas para a gente aumentar a esterilidade do ambiente, evitar a contaminação, a gente vai ligar o bico de Bunsen, que tem uma chama, que vai impedir que bactérias contaminantes do meio caiam nas nossas placas que a gente vai preparar. Aqui a gente tem uma placa de Petri, que tem um meio de cultura adequado para o crescimento das bactérias que vivem no corpo humano. Então, é um meio de cultura que contém um pouco de agar para solidificar e que é justamente para esse isolamento. Então, por que a gente vai trabalhar perto da chama? Para evitar que bactérias do ambiente contaminem a nossa preparação. Então, eu vou ligar aqui o gás. E aí, a gente então vai trabalhar sempre aqui pertinho da chama. Então, para fazer esse isolamento, existem várias formas de fazer, mas nós vamos usar o suave. O suave é como se fosse uma espécie de cotonete bem grandão, e ele é usado então para a gente coletar bactérias da boca, da pele e de outras partes do corpo. Então, vamos fazer o isolamento aqui. Aqui então a gente tem o suave, ele é esterilizado, ou seja, não tem nenhum tipo de contaminação bacteriana. E então esse suave vai ser passado na boca do nosso voluntário, você pode passar nos dentes, na língua. Dessa forma, bactérias aderem nesse algodão do suave e elas vão ser transferidas para a placa de Petri, onde elas vão crescer. Então aqui eu já marquei a plaquinha da boca. E o que a gente vai fazer então? A gente faz uma estria, a gente espalha essas bactérias aqui com o suave e pela placa toda, de modo que bactérias que tenham vindo da boca venham para cá. Só que a gente não vê nada a princípio, porque as bactérias ainda não cresceram. Então a gente não está vendo nenhum tipo de crescimento aqui ainda. Mas depois de algumas horas, de 18 a 24 horas, numa estufa a 37 graus, na temperatura adequada, essas bactérias vão crescer e vão poder ser visualizadas. Vamos fazer um isolamento também da mão. A mão é um lugar que a gente encosta em todo lugar e pode estar contaminada com bactéria também. Só que como a mão é uma superfície mais seca, o que a gente vai fazer antes? A gente vai umedecer o suave antes, numa solução fisiológica esterilizada, de modo que a gente possa umedecer e ele vai pegar melhor as bactérias da mão. A boca não precisa porque ela é bastante úmida, né? Então, eu vou abrir aqui o meu tubinho e eu vou umedecer o meu suave. O nosso voluntário, então, vai passar o suave na mão para fazer, então, uma coleta de bactérias. Pode passar em todos os locais da mão. E agora a gente vai, então, passar esse suave para a nossa placa de Petri, esfregar nela toda, de modo que as bactérias que estavam na mão possam ser transferidas para cá. Bom, depois desse período, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas placas numa estufa. As bactérias precisam de uma temperatura adequada para crescerem, 37 graus, porque é a temperatura que o nosso corpo tem. Então, as células que foram inoculadas aqui vão se reproduzir e vão aparecer as colônias.
Toda bactéria vai precisar do que a gente chama de uma fonte de carbono. A fonte de carbono mais simples que existe, né, mais fácil de ser metabolizada, é justamente a glicose. Então, quando a gente cultiva a bactéria no laboratório, a gente adiciona um açúcar, né, que é a glicose, que serve muito bem como fonte de carbono. Mas a gente sabe que hoje na natureza a gente isola bactérias que são capazes de se alimentar, por exemplo, de resíduos de petróleo, né? Recentemente foi publicado um trabalho muito importante onde eles isolam uma bactéria capaz de se alimentar de plástico, né? Que isso pode ter uma utilização importantíssima de né, limpeza do ambiente. Então, elas têm capacidade de se alimentar de diferentes fontes, moléculas como fontes de energia, mas principalmente de açúcar, que é a glicose. A gente teve uma aula aqui recentemente com os alunos de ensino médio e eles isolaram algumas bactérias também, da boca e da pele. Então, a gente tem, por exemplo, uma placa aqui, que a gente tem um crescimento de um monte de colônias, a gente tem tem mais de 100 colônias de bactérias. Podem ser de uma ou de duas espécies, não dá para a gente ter certeza, tem algumas colônias maiores e algumas colônias menores, e todas são bactérias. O que acontece? Uma bactéria cai na nossa plaquinha de Petri, ela começa a se multiplica um monte de vezes e vai produzir milhares de células, de modo que você começa a ver a colônia. Aqui tem uma outra que teve uns crescimentos um pouco maiores, são colônias maiores, eu não sei se são realmente de bactérias ou de outro micro-organismo, mas a gente tem dois tipos de colônias, algumas que são maiores e algumas que são menores. As menores com certeza são colônias de bactérias. Então, o isolamento de bactérias é uma coisa fundamental para a gente fazer, para você poder estudar essas bactérias. Se você sabe que num determinado meio de cultura, em um determinado meio existem bactérias, mas se você não as isola, você não pode estudá-las. Então, o primeiro passo para você poder estudar as bactérias é fazer o isolamento delas e depois, no caso de estudos mais profundos, identificação da espécie. E aí, para isso, precisam de vários testes que vão ser feitos para você saber com qual espécie que você está lidando. Então, esse é um dos passos que a gente tem para fazer esse estudo das bactérias, se eles tão importantes para o nosso meio ambiente e para o nosso corpo também. Apesar de ser associadas a doenças, as bactérias são fundamentais para a digestão de alimentos, para treinar nosso sistema imunológico e ajudam a expulsar bactérias nocivas. Só para se ter uma ideia, um trio de biólogos de Israel e do Canadá estudou a presença de bactérias em diversas partes do corpo humano. E, de acordo com o estudo deles, um ser humano abriga cerca de 39 trilhões de bactérias. Alguns chamam as bactérias que vivem no nosso intestino de flora intestinal, mas não é o termo mais correto. O mais correto é microbiota. Ela é muito mais do que um aglomerado de bactérias, de micro-organismos. Ela tem aproximadamente de 1 a 2 quilos de peso. Então, muitos consideram a microbiota como sendo um órgão a mais, e não amontoado de micro-organismos. Então, nós temos a síntese de ácidos graxos relacionados com a microbiota. Essa síntese de ácidos graxos está associada com a liberação de alguns compostos, como o glucagon e a grelina, que estão associados ao metabolismo. Então, a gente começa a entender a importância dessa microbiota para o metabolismo, para doenças que podem surgir em função de alterações metabólicas, como diabetes. A microbiota, ela produz o neurotransmissor, a serotonina. 90% da serotonina é produzida na microbiota. A serotonina está associado a distúrbios como a depressão. Então, nós vemos uma relação direta entre essa função da microbiota e transtornos também de ordem psiquiátrica, psicológica, uma relação, um envolvimento com a síntese de linfócitos T, que são tipos de glóbulos brancos que são essenciais para o nosso sistema imunológico. E ao mediar essa interação com o sistema imune, ela protege a gente contra várias doenças, inclusive contra bactérias patogênicas que podem invadir o nosso corpo e causar doenças. E, além disso, a gente tem muitas bactérias importantes no meio ambiente.
o nosso ambiente seria inviável se não fossem as bactérias. Muitas delas têm função decompositora, então quando os organismos morrem, elas decompõem, fazem o que compõe aqueles organismos, a matéria orgânica, voltar para o solo. Também podem decompor fezes, urina, etc. Fazem todos esses componentes voltarem para o solo. Então elas são importantíssimas nesse papel. A gente tem bactérias também, que são chamadas de bactérias nitrificantes, que conseguem tirar o nitrogênio do ar e passar para o solo. Que só as bactérias conseguem fazer esse tipo de coisa. Então essas bactérias também são muito importantes porque elas trazem o nitrogênio, que é um componente importante para a vida, e elas trazem ele para o solo. No mar também a gente tem bactérias marinhas, muitas que nem são conhecidas, não se sabe nem quais são elas, mas que são também fundamentais e importantes para o papel do ambiente marinho. Então, e bactérias muito estranhas que vivem em temperaturas altíssimas, realmente bem diferentes do que a gente está acostumado. Mas só uma minoria das bactérias realmente são prejudiciais para nós seres humanos. Além de fazerem esse trabalho naturalmente, as bactérias podem ser manipuladas para produzir proteínas que protegem o nosso corpo, como é o caso da produção de vacinas contra a Covid-19 no CT Vacinas. Essa colônia de bactérias que a gente usa no laboratório, elas nos ajudam a fazer experimentos muito importantes. Como que a gente usa essas colônias de bactérias para que a gente possa produzir substâncias por meio das bactérias para fabricação de vacina. Então, elas têm esse papel dentro, do que a gente chama da biotecnologia, é um papel super importante. Do nascimento à morte, as bactérias estão presentes. A curiosidade de um homem, aliada a um microscópio, proporcionou não só avanços significativos para o estudo da vida, mas permitiu à humanidade conhecer o intrigante mundo dos micróbios. Um universo de seres inteligentes que moldaram nossa história e certamente vão continuar causando grandes impactos. Está gostando da temporada? Temos alguns outros vídeos aqui que acho que você vai gostar. E se você está sempre em busca de conhecimento, confira os cursos do link na descrição do vídeo.